Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Fináticos Brasil, o maior podcast em língua portuguesa do meu, do seu, do nosso Miami Dolphins. E agora com novidade para você que está nos acompanhando aí no YouTube, sejam muito bem-vindos! Agora o Fináticos também no YouTube, além da gente estar no streaming tradicional de áudio, seja aquele qual for da sua preferência, agora a gente também aqui na sua telinha do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, faça agora mesmo a sua inscrição, é de graça, não custa nada. E assim você acompanha a gente aqui. Sempre que a gente aparecer com um videozinho falando do nosso Miami Dolphins, você não perde nada, então já faça a sua inscrição, já assine, já dê o sinalzinho lá no sininho e deixe o seu like nesse vídeo, porque esse é um vídeo que nós faremos uma análise do draft do Miami Dolphins, então a gente conta aqui também com o seu joinha, o seu like para a gente é muito importante, também é de graça, não custa nada, e você vai nos ajudar muito. Muito obrigado, tá feito o convite, sejam bem-vindos também no YouTube agora. Deixa eu dar meus bem-vindos aqui também aos meus amigos, meus irmãos que estão nos acompanhando aí, vou começar aquele que está com a camisa igual a minha também, do número 1, Fala, Thiago, como é que tá, irmão? Tudo bem? Quanto tempo, saudade de você, cara. Salve, salve, Rafa, salve, salve, Marcão, pins up para todo mundo. Estava com saudades, né? Estive ausente aí nos últimos 2 episódios, até para a gente poder dar mais espaço, tanto para o Paulo, que foi um baita de um episódio, como também para o Davis, que, né, mais uma vez, uma aula de draft. Para minha sorte, foram episódios tranquilos, né? Onde não precisei editar muita coisa, então a galera que assistiu o vídeo ou ouviu o áudio pegou basicamente os papos na íntegra. E vamos falar desse draft, né? Já passou o draft, daqui a pouco começa o free agency, depois nós temos training camp, então tem muita coisa para acontecer aí. Será que o Ramsey fica por muito tempo? Será que não fica? Dúvidas? Vamos falar do Chris Grier. Eu acho que ele foi um pouquinho melhor do que eu esperava. Mas também não é uma unanimidade, tem muita coisa bacana. Vem com a gente no Fináticos. É isso aí. E aí, só para esclarecer, a gente vai falar sobre todas as escolhas do draft do Miami Dolphins, mas a gente também já tem a lista daqueles jogadores não draftados, né, que viram free agents e que foram contratados aí pelo Miami Dolphins. A lista desse ano é bem grande. A gente vai bater rapidinho um pouquinho, né, o nome, pelo menos a listagem completa a gente vai trazer. E o que a gente espera, ou se não espera nada desses caras, mas enfim, a gente também vai abordar esse tema aqui com vocês, beleza? Quero dar as boas-vindas também ao meu amigo Marcos Vieira. Fala, Marcos, como é que tá, irmão? Tudo bem? Fala, Rafa. Oi, sumido pro nosso grande Thiago. Salve, salve, Marcão. E meu bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo e assistindo a gente agora no YouTube. Então, sejam bem-vindos a essa nova fase do Fináticos. A gente fez alguns testes, parece que a galera gostou. Então, a gente vai continuar acelerando aqui. E a gente tem muita coisa para falar hoje. Eu vou deixar o Rafa fazer a introdução aí. Chega de papo furado, bora começar. É isso aí. Então, o que antes de você começar, eu só estou com essa camisa aqui para mandar um abraço para o nosso amigo Murilo. Então, Provocador, Murilo, essa é para você. Que eu tô com a camisa do maior da Copa Verde, cara. É o único time que me dá alegria atualmente. Eita, estamos todo mundo meio lascado. Eu tô passando um perrengue aqui vendo o Fluminense Aparecidense, meu Deus. Enfim, vamos falar do que importa, porque o que importa é esse draft do Miami Dolphins. Eu não vou fazer minha análise agora, eu vou querer ouvir a análise de vocês, porque o que eu tenho visto na imprensa americana, principalmente na imprensa americana, algumas coisas bem distintas. Alguns gostaram muito e outros acharam um draft fraco do Miami Dolphins. Eu ainda não vi, se vocês viram, vocês podem falar, por favor, mas eu ainda não vi alguém falar assim, achei um draft ok, achei um draft bom, achei um draft nota 7 ou nota 8, ou alguém gostou muito, ou alguém definitivamente não gostou. E eu achei isso curioso, no mínimo curioso. Então, eu quero levantar esse debate aqui com vocês. A nossa primeira escolha foi o defensive tackle de Michigan, Kenneth Grant. A segunda escolha de segunda rodada, que é o guard Jonas Savaiinaea, de Arizona. Na quinta rodada, defensive tackle de Maryland, Jordan Phillips.
galera, não é replay, a gente não errou o nome, aconteceu de novo, a gente draftou de novo um defensive tackle chamado Jordan Phillips, tá? Então, tipo, o mundo está em looping, é isso aí mesmo que vocês ouviram, né? Ainda na quinta rodada, escolha número 150, o cornerback da Flórida, Jason Marshall Jr., na escolha 155, ainda na quinta rodada, o safety de Maryland, Dante Trader Jr. Sexta rodada, running back de Oklahoma State, Ollie Gordon. Sétima rodada, quarterback, isso mesmo, temos um novo quarterback, vindo de Texas Longhorns, Quinn Ewers. Muito falada essa criança aí. E a última escolha do Miami Dolphins na sétima rodada, escolha número 253, vindo de Georgia Tech, o defensive tackle, o terceiro defensive tackle dessa classe, Zeke Biggers. E aí, vamos lá. Tá dado os nomes. No geral, sem analisar nome por nome, mas no contexto geral, Marcos, te agradou o draft? Então, Rafa, há controvérsias, né? Há controvérsias, porque eu acho que é bem você falou no começo, não tem nenhuma nota 7, nota 6. Eu acho que foi bem nota 6, nota 7 esse draft. Eu tenho algumas ponderações aí sobre as escolhas do Grier. Eu acho que o primeiro dia... não acho que as escolhas foram ruins, mas acho que a gente pode questionar o valor, né, a posição no board de cada escolha. E então, por exemplo, eu sei que muita gente gostou, né, falar, não, precisava de DL, porque DL era um buraco e tal, não sei o quê. Só que, tipo, na 13 você tinha o Tyler Warren disponível, que é um tight end, daí teve até um bochicho no Twitter, a galera falando, não, mas pra que tight end? Porque tem um buraco de DL, só que tight end também é um buraco nesse time. Eu fui ofendido por causa disso. Você viu o Twitter, né? Eu vi. Cara, me ofendeu no Twitter por causa disso, mano. Eu vi. As pessoas estão perdendo a noção das coisas, velho. Meu Deus do céu. E eu fui bem enfático nos episódios anteriores falando do Mason Taylor, né? Queria não só por ele ser filho do Jason Taylor, mas é porque eu achava que ele não era um talento de primeira rodada, mas era um tight end que se encaixa na necessidade de Miami. Tem gente que fala, Miami não tem necessidade de tight end? Tem, porque a gente não acerta nenhum. Mas o Jonnu Smith teve 800 jardas, foi o melhor tight end da história do Dolphins Statistic. Tá, mas mesmo assim, o contrato dele acaba agora, e o Miami tem um problema grave de tight end, porque se tiver em campo o Jonnu Smith, todo mundo sabe que vai ser passe. Se tiver em campo o Farrell Brown, todo mundo sabe que vai ser corrida. A gente não tem um tight end híbrido que faça as duas posições, que bloqueie e receba para confundir a defesa adversária. Então, para mim, é uma need tão gritante quanto as outras. E assim, a gente não tá falando que o Jonnu Smith é um mau tight end, mas ele não é um tight end da elite da NFL. Ele não tá no mesmo nível do George Kittle, do Travis Kelce, do Baltimore Ravens, Mark Andrews, né? Ele não tá entre os melhores, ele não tá nem entre os 5 melhores. Fala, Thiago. E aí eu começo a minha leitura do que aconteceu, tá? Chris Grier literalmente acuado, por razões óbvias, né? Pela situação que ele se encontra, pressionado pela imprensa, pressionado por resultados, pressionado pelos torcedores. Chris Grier, na minha opinião, fez o draft para não errar. Ele não fez um draft para acertar. Ele não fez um swing para home run. Ele não quis pegar o jogador. Thiago. Ele quis conquistar a primeira basezinha, Thiago. Eu acho que ele foi para aquela coisa de tipo, eu vou arriscar pegar o Warren e fazer a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o do Atlanta Falcons. Como é que é o nome dele? Kyle Pitts. Kyle Pitts, que você pode falar, poxa, é um baita de um tight end, até como prospecto, era maior até que o Warren. Exato. E, cara, saiu no top 5 overall e, desculpa, não ainda não vingou, né? Ou o Vernon Davis, por exemplo, já vingou antes dele, né?
pegar o Vernon Davis. O Vernon Davis, se bobear, vai pro Hall da Fama e tal, mas, cara... Mas o Brock Bowers performou na primeira temporada. Né? Exatamente, o Brock Bowers já performou antes até do Kyle Pitts, né? Exato. Então, acontece isso, é verdade? E aí o Chris Greer falou, cara, vou dar mais um Noah Ignobene, tipo, pegar um cara pra ser aquele cara e errar, tipo... Pegou. Ele pegou outro Noah nesse draft. Já vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, aí, na minha opinião, ele foi numa escolha bem sólida, tá? Eu acho que ele, com o Kenneth Grant, ele não errou. Tipo, ele vai ter um jogador lá, ele vai ter um jogador lá que vai ser starter, que vai fazer, e assim, para mim, isso mostrou medo. Ele não atacou, entendeu? Ele não foi para pegar um cara para transformar. Ele jogou com a súmula embaixo. Foi o Carilli, tá ligado? Mais de um é suruba. Ele ficou naquele de tipo, vamos que vamos. Você discorda, né, Marcão? Não na posição do Kenneth Grant na primeira rodada. Mas a postura do Greer no resto do draft é uma postura de quem tá tranquilão no emprego. Porque trocou, fez trade, aí ficou mais de 100 escolhas sem ter oportunidade de pegar alguém. Eu achei isso um absurdo. Né? Fez um trade absurdo, jogando pique para o ano que vem. Então, ele não está com pressa. Ele não está com esse senso de urgência de alguém que tem que salvar o próprio emprego. E, além disso, né, a gente até pode comentar aqui, no dia do draft, na quinta-feira, começou a vazar a notícia do Ramsey que ele não suporta o Mike McDaniel. E começaram a fritar o Mike McDaniel no dia do draft. Sim. Quem está lá que fez isso na rede nacional e lá, com vários repórteres da NFL Network e da ESPN falando isso? Isso vem do Greer, o cara é experiente em sobreviver. E ele não... Sim. Ele já tira o dele e já coloca o... Mas aí que tá. Na reta. Vamos falar desse primeiro pique. Ele realmente falou, cara, eu tô juntando pique pro ano que vem, eu tô fazendo ali, eu tô nas trincheiras, eu vou pegar OL, eu vou pegar DL. Por quê? Porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Ele não quis errar. Ele não foi agressivo. Ele não falou, eu acho cara, que, eu vim aqui para draft... pegar um cara que vai me salvar pra gente tentar lutar pro playoff. Não, eu vou botar um time jovem. Pô, a nossa OL tá jovem pra caramba agora. A nossa DL é jovem também. Então, assim, poxa, ele é um time. Aí, se você vai cobrar, ele fala: opa, eu tô fazendo a lição de casa, tá aqui, ó. Manual do GM responsável, tá aqui. E não é a verdade, entendeu? Não é a verdade. Não, eu só quero deixar claro, assim, eu não acho o Kenneth Grant uma escolha ruim. Ele é bom jogador. Até muita gente coloca ele acima até do Mason Graham, porque dizem, né, no tape e tudo, tem gente que tem essa interpretação do tape que o Kenneth Grant que fazia o trabalho sujo para liberar o Mason Graham, muito no estilo do que acontecia entre o Zach Siller e o Christian Wilkins. Né? Um faz o trabalho sujo, libera o outro para fazer o sec. Então, é um jogador que estava faltando para a gente. É um excelente jogador, não tenho nada a criticar o jogador, mas ali na 13, você não vai falar que, por exemplo, se Miami ganhar um Super Bowl daqui 1 ano, 2 anos, o que for, você não vai falar que ganhou o Super Bowl por causa do Kenneth Grant. Não é o cara que vai fazer aquela imensa diferença ali. Era uma posição de need, que não tinha disponível no mercado de veteranos, de free agents, e que Miami precisava draftar um defensive tackle de todo jeito. Ok. O que eu tenho... Pode terminar só. Não, é isso. Na 13, eu acho que o Rafa até comentou com isso, a gente já conversou sobre isso. Na 13, será que não dava para descer um pouquinho, acumular mais pique, fazer uma troca com outro time, né, para você pegar ele, sei lá, na 18, na 20, alguma coisa assim? E aí o que acontece? A minha visão de draft, ela é a seguinte: você perdeu basicamente todos os jogadores da sua preferência, né? Pelo menos aqueles mais relevantes, né? Então, tenta descer um pouquinho no draft e não precisa ser tão exigente, né? A troca não precisa ser uma troca formidável. Você sai da 13, vai, como o Marcos falou, para 18, vai para 20, vai para 17, pega uma terceira rodada, entendeu? Devolve uma sexta e tá tudo certo. Você não precisa ser tão exigente. E aí você pega o Kenneth Grant numa posição 17, 18, 20. Eu vou falar, ainda consegue uma terceira rodada?
Eu vou falar, cara, espetacular. Espetacular. O meu problema é que você tem um talento geracional disponível, que é o Tyler Warren. Ah, mas é posição de tight end, a gente não tem necessidade de tight end. Por que a gente não tem necessidade de tight end? O Travis Kelce joga no nosso time? O George Kittle joga no nosso time? A gente draftou o Brock Bowers? Então a gente tem necessidade de tight end? Sim. O Jonnu Smith é apenas um bom tight end, nada além disso. O Tyler Warren, ele chega já para ser um dos melhores tight ends dessa próxima temporada. É um jogador diferenciado. É um jogador que talvez a gente nunca nem tenha tido na história da equipe, um tight end desse porte, né? Então, assim, a não ser que o Kenneth Grant vire o próximo Vince Wilfork ou o próximo Alot Ngata, eu vou falar, foi uma escolha apenas ok. Se for um Vita V, já tá bom. Se for um Vita V, já ok, né? Mas assim, eu vejo que ele é um bom jogador. Assim, pra gente falar bem do Tyler Warren, a gente não precisa detonar o Kenneth Grant. Não é isso. O Kenneth Grant, ele é um bom jogador, ele vai contribuir já no primeiro ano, ele já chega para ser titular, né? Mas, por exemplo, ele não é o melhor jogador da linha defensiva. Agora, é o Zach Ziller. Pelo menos enquanto os outros machucados não voltarem bem, né? A gente não pode falar ainda do Jalen Phillips, a gente não pode falar ainda do Bradley Chubb. Então, hoje, o melhor jogador da linha defensiva é o Zach Ziller. Então, assim, o que mostra é que a escolha é uma escolha ok, que não é uma escolha que chama muita atenção, mas vai ajudar. Não é aquela escolha que empolga o torcedor. Eu estaria empolgado com o Tyler Warren. Eu ia falar, caramba, será que a gente vai ter um tight end bom pela primeira vez na história da franquia? Né? A gente não pode dizer o mesmo do Kenneth Grant. Então, acho que essa é a minha única avaliação. Gosto do jogador, mas não gosto da pique, não gosto da escolha. Enfim, escolha de segunda rodada. E aí a gente vai falar aqui, eu acho que uma situação um pouquinho parecida. Eu quero ouvir o Thiago. Thiago, a gente está falando do Jonas Savaiinaea, que é um baita de um guard vindo de Arizona, chega para ser titular, né? Mas eu vou repetir o que eu falei da primeira rodada. Gosto do jogador, mas não gosto da escolha, porque a troca foi puxada para Miami, hein? Então, há controvérsias, tá, Rafa? Você olhando aquelas planilhas de valor de pique, cara, não foi manta, né? A gente não tomou uma manta. A gente basicamente trocou ali uma oportunidade de tentar ampliar um roster por um jogador que, vamos dizer assim, o nosso front office considerava mais seguro para uma posição. Ele chega para ser titular, chega para, inclusive, aí que a gente não entende, né? Por que que a gente renovou o contrato do Liam Eichenberg? Se mas prioridade... é 2 milhões por ano. Mas não. Mas eu entendo. A mensagem que você passa para a liga. A mensagem sim. Entendeu? Então, assim, eu gosto do jogador no sentido de... E outra coisa, desculpa, Thiago, é o que o Evaristo de Macedo costuma sempre falar. Se você tem um jogador ruim no elenco, uma hora você vai acabar precisando botar esse cara em campo, e isso é um problema. Não, é um problema. E assim, o que eu gostei desse jogador demais ele teve um grade muito bom do high school e ele escolheu ficar em Arizona porque ele achou que a Arizona ia dar a melhor condição para ele evoluir como atleta. Ele foi capitão do time, ele jogou todos os jogos. Então, mais uma vez, foi um draft, um pick seguro. Ah, Thiago, você faria a troca? Talvez eu não faria. Eu arriscaria esperar, ou enfim, eu não abriria mão desse valor. Mas, de novo, na cartilha do GM, que tá lá sentadão, tranquilo, olhando para a praia, preciso de um guarde para, né, para consolidar a minha linha. Ele pode se tornar tackle no futuro, né? Ele joga ele é bem grande. Posições. Ele tem qualidade, né, Marcão? Ele joga nas 5 posições.
Ele joga nas 5 posições, ele já teve experiência como right tackle, a gente sabe que também o Austin Jackson tende a ficar fora de campo em algumas temporadas, então não acho que ele Algumas foi uma temporadas escolha... não, alguns jogos. Não, algumas temporadas, né? Porque toda temporada ele perde vários jogos. Ah, tá. E, eu acho que assim, é um dos melhores guardas desse draft. Não dá para negar isso. Acho que foi uma baita escolha. E o Chris Greer, aí foi mérito dele de ter inteligência o suficiente, né? Informação suficiente de saber que os Patriots estavam mirando o jogador e conseguir fazer um trade para saltar os Patriots na fila e pegar como guarda. Mas ali, pegar ele com esse trade, com o tanto de necessidade que a gente tem, com a urgência, é aí que eu falo, tipo, fez esse trade, não demonstrou urgência, porque trocou muita coisa, né? E talvez você pudesse ter pego outro guarda depois, né? Exato. Então, tinha o Tate Ridley, que era um guarda bem promissor também, que acabou saindo depois. Eu acho que o Greer ele podia ter deixado o board cair até ele, em vez de dar esse salto. Exatamente. Isso aí eu penso igual. De novo, eu vou repetir. Eu gosto muito do Jonas Savaiinaia. Eu acho que ele já chega para ser titular absoluto dessa linha ofensiva. Acho que ele vai contribuir. Acho que ele vai contribuir, inclusive, de uma maneira melhor, até mais forte, até mais incisiva até do que o próprio Kenneth Grant, né? Então, eu gostei muito do jogador. Mas eu também sou dessa teoria. Deixa o board cair, deixa o board desenvolver. Você não está deixando passar o Quentin Nelson, né? Não é aquele guard, meu Deus, que espetáculo. Cara, tinha outros bons guards ali, sim, né? Na posição em que os Dolphins estavam cotados para draftar. Então, eu acho que foi uma atitude um pouco desesperada do Greer aqui. Também achei. Então, aí que tá, né? E a gente tem o fator, não sei se vocês querem falar, né? Do fator Shedeur Sanders, que começou a cair no board. A hora que a gente subiu, eu até gelei. Eu falei, será que eles vão fazer? Aí, que foi um fator no draft, né? Inegável. Todos os times. A história do draft. Foi a grande história, E a gente... mas eu não tava assim, na verdade, na segunda rodada eu já nem acompanhei, eu estava num evento, eu estava numa festa, eu já não estava mais acompanhando, mas eu tinha praticamente certeza que os Dolphins não draftariam um quarterback muito alto, a não ser que acontecesse alguma coisa com o Dart, né? Como eu já tinha visto, a primeira rodada eu acompanhei até o final e o Dart saiu, quando os Giants voltam para a primeira rodada, eu falei, olha, a gente só vai pegar quarterback agora lá para a quinta, sexta rodada, né? E pegamos na sétima. Então, assim, eu imaginei que nesse cenário os Dolphins muito fatalmente iriam de linha ofensiva ou cornerback. Eu acho que até poderíamos pegar um corner ali naquela posição. Mas eu vou repetir, eu gosto da escolha do Savaiinaia, acho que vai ser um bom jogador, eu acho que finalmente... Eu vou até falar um hot take aqui para vocês, hein? Vou dar até um hot take aqui para vocês não falarem que eu só estou sendo chato e pessimista. Eu acho que o Savaiinaia vai ser o melhor guard do Miami Dolphins desde o Richie Incognito. Eu acho que tem pouca concorrência. Exatamente. Entendeu? Ele tem quase que obrigação de fazer isso. Mas exatamente. Se ele não fizer muita coisa, ele já pode chegar por ali, né? Porque a concorrência realmente, a barra é muito baixa. Mas eu acho que ele chega já para ser um dos principais jogadores dessa linha ofensiva. A minha ressalva realmente é com relação ao trade-up que os Dolphins deram. Achei que custou um pouquinho demais do que eu gostaria, mas eu estou satisfeito pelo menos com o nome que eles trouxeram. Passada essa escolha, agora a gente já começa a acelerar um pouquinho, porque, quinta rodada, né, parceiro? A gente não vai ficar aqui, né, perdendo 40 minutos falando do Jordan Phillips, defensive tackle de Maryland. Não, fala da escolha da terceira rodada que a gente trocou.
para ir pro ano que vem, né? Que foi pro ano que vem que a gente fez o trade. Explica pra gente, Texans. Marcão. Traz essa. Fala, Marcos. Não, a gente tinha mais uma escolha no top 100, né? Que era a escolha 98, se eu não me engano. Então, 98. Isso. Que daí a gente fez um trade com o Las Vegas Raiders, na verdade. E aí a gente saiu ali do top 100, né? E o 98, se eu não me engano, é quarta rodada, né? Era a terceira rodada, uma das picks compensatórias de Miami. Então, o Miami tinha mais uma terceira escolha ali na terceira rodada que dava para buscar alguém, né? Ainda mais precisando de corner, de tudo, alguma outra posição. Tinha bons valores ali para a gente pegar, né? Tinha bons jogadores. Miami optou por sair, o Chris Greer fez mais esse trade, acumulando uma pick para 2026. E aí que eu falo, sem senso de urgência. Com a terceira rodada, sem senso de urgência, uma pick sem muito valor ali, e aí Miami passa mais de 100 escolhas no draft, ou seja, cada time escolheu pelo menos 3 vezes até Miami escolher de novo um jogador. Né? Então, isso eu também não gosto, isso eu também não gosto, achei que foi uma estratégia muito ruim dos Dolphins aqui, o time com tanta necessidade, acho que é nessa hora que você começa a construir o seu elenco. É através de boas escolhas no elenco, escolhas baratas vindo na terceira rodada, na quarta rodada, você ainda consegue encontrar alguma coisa. Né? Bons times, por exemplo, conseguem draftar jogadores de linha numa terceira rodada, numa quarta rodada. Né? E os Dolphins têm essa dificuldade, e mais uma vez, né, os Dolphins vêm apresentando essa dificuldade, e aí os Dolphins fazem a sua seleção. Sai da 37, que foi a escolha do Savaineia, segunda rodada, e a próxima escolha foi o número 143. É muita coisa, é um salto muito alto, né, para uma equipe que precisa construir. Mas quem não escolhe não erra, Rafa. Você não consegue enxergar? Tipo, se eu não escolhi, eu não errei, entendeu? Por isso que eu falo, cara, ele foi covarde. Sabe? Mas você não erra, mas também você não melhora o time, né? Mas ele não quer melhorar o time. Ele não quer melhorar o time, ele quer garantir o emprego dele. O meu ponto de vista, ele chegou como aquele aluno que tá de recuperação e ele não tá focado em tirar 8, ele só quer passar de ano. Ele só quer. A média é 5, ele vai tirar 5. Ele quer o 5, 6, ele vai tirar C. Exatamente, ele quer tirar C e ir embora dali. Ele não quer. Não quer buscar o B, ele não quer aprimorar, não quer impressionar ninguém. Ele foi lá e gastou 13 no BL e foi lá... É a história do Miami Dolphins nos últimos 25 anos, Exato, né? Extremamente mediano. 8-8, daí 7-9. Por isso que quando o Rafa falou que foi um draft 8 ou 80, eu estranhei, porque para mim foi aquele draft Chris Greer 7. 9-8. 7,5 ali, de tipo, como é que você vai criticar o cara, sendo que o cara fugiu do jogo, sabe? Aquele meia que vai fugindo do jogo, a bola tá lá, o cara, sabe, fica atrás da marcação. Ele, cara, não apareceu, não pediu a bola. Se escondeu. Não quis ser protagonista. Aí é aquilo, né? O medo de errar atrapalha a vontade de vencer, né? De acertar, né? E aí ele vem para a quinta rodada. Ele escolhe o Jordan Phillips, mais um defensive tackle. Ele escolhe o Jason Marshall, que é corner da Flórida, e ele escolhe o Dante Trader Jr., que é safety de Maryland. Marcos, essas 3 escolhas de quinta rodada, você acha que sai alguma coisa daí ou não? O Jordan Phillips, sim. Um jogador muito forte. Ele vai fazer principalmente... Não vai ser um jogador de muitos snaps ao longo da temporada, mas ele vai fazer ali o gap zero e tende a ser um bom jogador. Mais de imediato, rotação, né? Rotação. Para rotação, profundidade. Mas de imediato ele já é o jogador mais forte da linha defensiva dos Dolphins. Né? Pelos números que ele apresentou do bench press, de combine e tudo, ele tem os melhores números. Agora, esse corner que o Chris Greer escolheu da Universidade da Flórida, do Jason Marshall, esse aí é o que eu falei que é o novo Noah. Tudo bem que é quinta rodada, mas eu li sobre ele, o que eu pesquisei sobre ele, assim, ele é um jogador que foi até removido do board de outros times, porque ele tem um problema de
falta de comprometimento, né? Ele não se empenha, não se esforça durante os jogos, ele faz ali o fácil, faz ali o básico, né? Então talvez o Greer tenha gostado, né? Seguindo a teoria do Thiago, acho que rolou uma identificação ali do Greer por ele. E aí depois o outro safety que veio depois, se virar alguma coisa, ok, né? Acho que talvez seja um bom contribuidor no Special Teams, o Dante Trader Jr., vamos ver o que vira ele, mas não gostei de nenhuma dessas escolhas, até porque quando a gente escolhe o Jason Marshall, a gente ainda tinha disponível no board o Marco, eu não sei a pronúncia certa, mas era o Marcus Enbol, que é o guarda de Purdue, que era um dos bons guardas desse draft aí para terceiro dia. Eu preferia ter dobrado a aposta num guarda, colocado mais um, e aí para poder até mandar o Liam embora, do que pegar esse cornerback aí que a gente não pode esperar muita coisa dele. Ô, Thiago, essa aqui eu vou deixar para você, porque eu estou curioso para saber o que você acha a respeito da escolha de 6ª rodada, que é um running back de Oklahoma State, Ollie Gordon II. O bicho é grande, o bicho é forte, o bicho arrebentou de jogar em 2023, mas ano passado, 2024, já foi um pouco mais escondido, já foi mais discreto. Esse é o tipo de running back que a gente queria no elenco, que a gente fala, que é o contrapeso do Devon Achane, que é levezinho, achamos um trator. Só que 6ª rodada, o que você está esperando do Ollie Gordon? Cara, eu acho que ele é um jogador, pelo que eu li, né? Eu não acompanhei a carreira de college dele, né? Mas depois que ele foi draftado, a gente tenta buscar informações. O que ele tem de tamanho físico, ele tem o oposto de miolo, né? Cabecinha mole, né? Totalmente vislumbrado. É um cara que pode ter problemas de vestiário, de convivência na noite de Miami. A foto que ele postou com o boné do Dolphins, tem umas 4 meninas ali do Job. Então, tipo assim, é um cara... Já foi preso, então ele com o Tyreek vai ser um problema. Mas isso também, o Tyreek já foi, outros caras já foram, né? O problema é assim, vai querer ser atleta ou vai querer só torrar o dinheiro, o bom dinheiro que esses atletas fazem na sua carreira profissional. O que eu gostei é que ele vem de uma escola muito forte de running backs. Oklahoma, não tem o que falar. Você quer um running back? Pô, vou buscar em Oklahoma State. Oklahoma State, essa. Ah, tá. Mas assim, cara, é um cara que já mostrou que tinha muito potencial. Ele negou alguns convites em 2024, né? Parece que ele teve convites para ir para programas maiores. Ele não quis. E depois ele foi muito mal ano passado. E, cara, assim, com o maluco do Nerdola lá, não confio que vai conseguir segurar a onda dele, não. Mas no que eu posso te dizer talento tem, tamanho tem, é um bom prospecto, porém, eu acho que está na circunstância e na cidade errada. Esse aqui foi a escolha do draft que eu mais gostei do Miami Dolphins, tá? Eu já vou adiantar para vocês. É o Ollie Gordon. Esse é o tipo de running back que eu gosto no meu time, tá? Esse é o tipo de jogador que eu gosto. A questão realmente é que o Thiago trouxe, a mentalidade dele. O que ele quer da vida, o que ele quer da carreira dele. Para que vocês tenham uma noção, o Gordon, ele liderou o college football em 2023 com 1.732 jardas e ele foi nomeado o melhor running back do país em 2023. Isso foi ano retrasado. É recente. Então, assim, tem coisa para tirar dali. O problema é que ano passado ele começa a ter problemas, principalmente de maturidade, de cabeça, que é porra nenhuma. Subiu a cabeça dele, virou estrelinha, começou a ter muitos problemas. Então, assim, se a gente conseguir extrair esse running back que correu para 1.700 jardas, com esse tamanho, com esse porte físico, jogando atrás de uma linha ofensiva melhorada, como teoricamente está melhorada essa linha ofensiva dos Dolphins, é esse running back forte, físico, que eu quero ver correndo ao lado do Tua. É esse cara que eu quero ver saindo ali do lado do Tua, no nosso backfield. O Devon Achane, ele é uma máquina, ele é aquele canivete suíço para coisas diferentes, para jogadas explosivas, de velocidade, de recepção.
Agora, o cara que vai no primeiro down arrancar 3, 4 jardas na porrada, para mim, é o Ollie Gordon. Então, essa é a minha escolha favorita do draft do Miami Dolphins. Eu gosto muito do potencial dele. Se ele colocar a cabecinha no lugar, irmão, se ele tiver focado que ele quer fazer um bom trabalho e colocar a cabeça dele no lugar dentro de campo, eu acho que a gente pode ter achado um jogador especial aqui. Marcos, 7ª rodada, essa daqui eu vou dar de presente para você comentar. O Zach Biggers, acho que não tem muito o que a gente falar, mas draftamos um quarterback aqui. E a gente está falando do quarterback titular de Texas Longhorns. A gente está falando do Quinn Ewers. Hoje eu estava assistindo a avaliação do... Ih, meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. O quarterback lá dos Rams, o lendário. Kurt Warner. Kurt Warner, obrigado. Oh, meu Deus, eu tô com a imagem dele aqui, porque eu vi o vídeo hoje, e ele estava analisando, ele fez uma análise de 35 minutos em cima do Quinn Ewers, e ele tem muitos elogios. As críticas que ele faz ao jogo do Ewers são críticas que você consegue eliminar com treino. Tem muita coisa ali, movimento de pés, postura, quadril, são coisas que você consegue limpar. O que ele precisa desenvolver melhor é processamento. Ele é o cara que, tipo, meu irmão, não vou esperar desenvolver não, vou dar o check down aqui e deu. O que você acha do Ewers, hein, ô Marcos? Eu não gostei, sendo bem sincero, mas é um quarterback que o Mike McDaniel acompanhou de perto no processo de draft do ano passado, quando ele visitou ali a Universidade do Texas. Em 2023, ele era o quarterback número 1 do país, projetado para sair como primeira escolha no draft desse ano. E o ano passado ele meio que caiu em desgraça, né? Então... Embora ele tenha feito o nome de alguns wide receivers. Alguns wide receivers lá de Texas saíram bem no alto, tá? Saíram bem no alto, mas ele é um cara que o ano passado foi muito errático, se apequenou em jogos grandes, tremeu na base. Então, talvez seja o perfil do Miami Dolphins. Thiago, olha... Tá bravo. Eu acho que o Paulo Antunes contaminou a gente aqui, viu, Thiago? Cara, vamos lá. Se a gente falasse que esse jogador ia sair na 7ª rodada, foi o que o Marcão falou, né? Ele foi um cara que ele veio para o programa de Texas para trazer a glória para a franquia, para o Longhorns. Desde a época de Vince Young, eles não tinham um programa tão bem preparado, com todas as ferramentas, e caiu muito na costa dele. Algumas derrotas... que, enfim, a gente sabe que não é só culpa do quarterback. Muitas vezes a gente coloca a culpa no Tua, mas a gente sabe que a culpa não é só do Tua, né? Ainda mais quando a gente está falando de jogadores ainda que não estão prontos, né? E assim, com todo sentimento de esperança, o Quinn Ewers, ele é um cara que, se um dia se tornar starter na NFL, vai ser porque realmente trabalhou duro para chegar até lá, né? Ele, começa como redshirt 2021 e vai, ele era o número 1 prospect, então, toda uma pressão em cima. Quando você é o número 1 prospect, cara, você tem uma pressão que não cabe em você, e assim, alguns fantasmas começaram Não aguenta a pressão, check. Mais uma. Mas quem aguenta a pressão, cara? Quantos caras aguentam a pressão? É 2 por draft. 2. Cara, não importa. Não, tudo bem que a gente tá falando de uma escolha de 7ª rodada. Mas isso que eu ia falar agora. Ok, para mim ele é um Skyler Thompson, talvez um pouquinho melhor que o Skyler Thompson. Mas ele também não é um cara que vai sair do pocket e fazer jogada com os pés, entendeu? Eu acho que assim, a minha preocupação beleza, a gente tá elogiando aqui o Ollie Gordon, tá muita gente elogiando o Quinn Ewers, só que o que os outros times sabem que o nosso time não sabe? Porque se eles eram tão bons assim 2 anos atrás e despencaram na avaliação no ano passado para irem para a 6ª, 7ª rodada, o que os outros times viram
que talvez Miami não... Ou é uma aposta, essa escolha não vale nada, vou arriscar aqui, vai que baixo risco e alto retorno. Tipo, pode ser que tenha sido isso, entendeu? Mas não... Assim, aqui o que eu gosto da escolha do Ewers é o valor dela, né? A gente está falando do quarterback titular de Texas, né? Não é um programa universitário qualquer. Ele teve seus bons momentos por lá. Um ataque parecido com o de Miami também. Um ataque que joga de um sistema parecido com o de Miami. É o Sarkisian que tá lá, não é? Ainda é. E assim, eu não acho que ele é um quarterback ruim. Eu não acho ele ruim. Ele ainda não está pronto. Ele ainda tem muita coisa para limpar no jogo dele. Ele tem esse mental para corrigir. Ele precisa corrigir ele precisa de um trabalho mental muito forte. Liga lá pro Tony Robbins, vê se ele faz um desconto por atacado ali. Já bota ele e o Tua juntos lá na sala. Mas eu acho que ele pode virar um bom reserva pro Tua no futuro. Entendeu? Enquanto você continua draftando outros quarterbacks na quarta, na quinta, na sexta rodada, não vejo problema. E eu acho que se a gente transformar uma escolha de 7ª rodada num bom backup, pô, pra mim já valeu, velho. Pra mim já tá legal. O que tu vai esperar de uma escolha de 7ª rodada, tá ligado? Não, para um time que draftou um long snapper na 6ª rodada, né? Pegar um quarterback, né? Quem sabe ele faça uma boa preseason e daí Miami consegue reverter num trade de 6ª, de 7ª rodada, também... Pô, já vale, irmão. Qualquer coisa... Assim, eu acho que a partir da 6ª rodada, qualquer coisa que sair dali já tá legal, mano. Numa 5ª rodada, eu acho que você ainda consegue garimpar alguma coisa. Agora, 6ª, 7ª rodada, o que sair, saiu. E se não der certo, tá tudo certo também. Não tem problema nenhum. E aqui, já saindo do draft, aqui a gente entra nessa mesma listagem que eu tô falando aí, como se fosse 6ª rodada, tá? A lista é a seguinte, eu vou falar a lista inteira, e aí eu vou dar a palavra para vocês dois discutirem. Porque termina o draft, e aí, logo em seguida, a gente começa as contratações dos jogadores que não foram draftados e viram free agents, né? Então, são os free agents não draftados. Então, vamos lá. Cornerback de Central Florida, B.J. Adams. Wide receiver de Arkansas, Andrew Armstrong. Olho nesse nome. Esse aí tinha muita gente projetando para a 4ª rodada, né? Exato. Vários boards colocavam ele como escolha de 4ª rodada. Então, talvez saia alguma coisa interessante. Linebacker de Auburn, Eugene Asante. Wide receiver de Baylor, Monterey Baldwin. Tight end de Texas Tech, Jalen Conyers. Esse é outro que muita gente projetava entre 5ª e 6ª rodada também. Mais um wide receiver vindo aqui de Northwestern, A.J. Henning. Aqui é o lugar para pegar long snapper de Alabama, Neelan Hibbert. Aqui é o lugar para isso, não é no draft, maldito Chris Greer. Estou preocupado que tenha chegado ao fim a era do melhor long snapper da história do college. E perdemos uma escolha de 5ª rodada por causa disso. Jogador de linha defensiva de South Carolina, Alex Huntley. Jogador de linha ofensiva de Western Michigan, Ted Cushy. Running back de Missouri, Nate Noel. Mais um linha ofensiva, agora de Michigan, Josh Priebe. Corner de Minnesota, Ethan Robinson. Safety de Ole Miss, John Saunders Jr. Mais um wide receiver, mais um para a gente ficar de olho, saindo de Missouri, Theo Wease. Atenção para esse nome também, Theo Wease. Center vindo de Western Michigan, Edson West. Galera, eu dei atenção para alguns nomes aqui, o Marcos deu atenção para alguns nomes aqui. Tiago, se esses nomes, pelo menos que a gente chamou a atenção aqui, se algum deles virar o roster, irmão, tá bom demais, né? Exatamente, eu acho que assim, até pelo momento que vive esse elenco do Miami, que é um elenco já pensando para 2026, eu acho que esses jogadores undrafted, eles têm mais chances do que se fosse no Miami do ano passado, por exemplo.
quero um elenco make or break, vamos embora, vamos tentar, esse ano é nosso, a divisão é nossa, nós vamos ganhar, nós vamos fazer acontecer. Esse ano não. Talvez, né, a leitura do Chris Grier seja, os jogadores que você vai trabalhar, Nerdola, são esses aqui. Até porque, talvez, se é ele mesmo que está jogando contra o próprio head coach que ele trouxe, detalhe, aliás, ele que trouxe os últimos head coaches, todos eles, os que deram errado e os que deram muito errado, talvez para ele seja aquela situação do quanto pior, melhor, né? Vai saber. Né? Já não é mais algo de confiança. Acredito que pelo menos 2 ou 3 nomes desses estarão sim com a gente em agosto. Marcos, algum nome que você destaca desse grupo? Algum nome que você chama atenção para a gente ficar de olho? Ou mais do mesmo? Eu acho que assim, os mesmos que você citou, Rafa, mas o que me chama mais atenção é a quantidade desproporcional de wide receiver nesse grupo, né? Então, dá a entender que Miami não está muito satisfeito ali com os wide receivers que estão no time hoje. São 4 receivers e o que chama atenção é que 3 desses 4 são jogadores acima de 6 pés. Por que será? Porque será, então, né? Quando a gente fala aqui no Fináticos, né, a gente bate nessa tecla, a gente é repetitivo e tá aí, o tempo não deixa a gente mentir, né? Chega desses receivers anõezinhos, né, pequenininhos e de velocidade, e aí tu joga a bola no alto, não tem um para catar, mano. Não tem um, né? Então aqui dessa lista, a gente está chamando a atenção do Andrew Armstrong, de Arkansas, e do Theo Wease, de Missouri. Né? Esses caras são caras altos, são caras fortes. A gente está falando de jogador físico, 6'2", 6'3", com 220, 200 pounds, 200 libras. É jogador físico, é jogador de contato que não tem no Miami Dolphins. O Jalen Waddle, ele pode ser o melhor que ele seja, mas encostou, ele tá no chão e ele não volta no snap seguinte. Pô, isso é inaceitável, velho. Sabe, o cara toma um tackle e ele tem que ficar fora no snap seguinte. Entendeu? Então, assim, os Dolphins estão mudando essa filosofia. Eles estão, visivelmente, gente, esse draft, para mim, essa off-season, ela é uma off-season para dar mais fisicalidade para o Miami Dolphins. Ou eu estou viajando aqui, Thiago? Não, isso é muito nítido, né? Até porque... o tom do draft inteiro, né? O tom do draft inteiro foi, eu vou fazer um draft de jogadores mais durões, né? De caras que vamos dizer assim, aguenta a pancada, né? O próprio Ollie Gordon mostra uma linha de tipo, quando a gente chegar na terceira para gol na linha de uma, eu não vou tentar um screen pass, eu vou tentar dar mais uma cabeçada aqui. E aí, se na quarta para gol eu resolver ir para um screen pass, tudo bem. Eu tentei fazer pelo menos um pouquinho da lição de casa. Acredito que o Savané também tenha essa leitura de chega de ter guarde caindo de bunda, né? Guarde tomando um pancake, né? Ele não dá o pancake, ele toma um pancake. Então, assim, realmente algo que fica construído, na minha opinião, pelo Chris Grier, o legado que ele deixa. Eu acredito de verdade que é o último draft da gestão Chris Grier, e até por ser o último é capaz ele deixar uns 2, 3 titulares para esse time e ainda sair com fama de que o meu trabalho eu fiz, infelizmente a saúde do Tua não permitiu que a gente fosse mais longe, ele vai terceirizar a culpa. E só para complementar a informação, foram 2 jogadores que foram convidados para o minicamp, né? O minicamp começa acho que final de maio, se eu não me engano, posso estar enganado, mas enfim, são convidados o defensive tackle de USC, né, Universidade de South California, o Galvin Meyer, e o tight end de Boston College, aí para matar a saudade do Brian Flores, o Camari Morales. Enfim, Marcos, para a gente ir fechando aqui, já vamos rumando para o finalzinho aqui. O que tu achou? Como é que tá a tua expectativa? Daqui a pouco abre aquele resto de free agency, né? A xepa da xepa.
tem alguns nomes ainda importantes. O que você achou de um modo geral? Qual a tua avaliação do modo geral, tanto do draft quanto desses free agents não draftados? Eu acho que o ponto que a gente tem que avaliar o draft é fazendo algumas perguntas, né? Com esses jogadores que Miami draftou, né? Eles estão prontos para jogar e serem titulares de imediato? Se estão, a gente está mais próximo de ganhar do Buffalo Bills, porque a vitória no playoff passa pela vitória na divisão. A gente está mais perto dos Bills, a gente vai ser mais competitivo. Não tenho essa impressão, sendo sincero. Talvez acho que a gente tenha feito um draft melhor que os Patriots, né? Só que eu acho que eles têm mais técnico. O draft do Jets eu acho que também foi meio que para todo lugar ali, mas vamos ver o que acontece. Mas eu acho que o Jets e Patriots se aproximaram da gente mais do que a gente se aproximou dos Bills. Então, esses jogadores que a gente pegou, eles seriam titulares ali no Eagles ou no Chiefs? Talvez o Kenneth Grant, talvez o Pelo modelo da NFL, eu acredito que sim, mas... Não, titulares no dia 1. Tipo, eles seriam... Pode ser que sim, mas... Tipo, não acho que é um time que inspira aquela empolgação de esse ano vai. Eu acho que talvez a gente esteja mais forte que o Miami Dolphins do ano passado, mas... Que não quer dizer muito. Eu acho que a gente voltou ao nível do Miami Dolphins de 2023, que conseguiu 10 vitórias. Então você está um pouco até mais otimista. Eu ainda quero esperar. Assim, com relação ao draft e essa classe de jogadores não draftados, é aquilo, né? Não empolga, mas são escolhas feitas com medo de errar, né? Você tem mais medo de errar, você não quer errar do que você, na verdade, está tentando dar um tiro certo, né? É muito mais você jogar com segurança do que você arriscar algo mais ousado e errar, né? Então, por exemplo, eu fico imaginando aqui uma dupla de safeties entre Kyle Hamilton e Malak Starks, como a gente vai ver no Ravens. Isso é coisa de gênio, velho. Isso é coisa genial, entendeu? A gente vê um Gerard Campbell, um linebacker do nível do Gerard Campbell jogando no meio da defesa do Eagles. Isso é genial, né? Isso empolga. Essas duas escolhas empolgam, né? O que a gente fez não empolga. A gente não vai achar ruim, a gente não tem nenhum louco aqui dizendo, foi ruim. Não foi. Mas te empolga? Não. Eu quero ver essa dupla de safeties, eu quero ver o Campbell jogando no meio de uma defesa já monstruosa, né? Então, eu quero ver o Tyler Warren jogando com o Anthony Richardson em Indiana, né? Isso que me chama a atenção. Então, assim, não empolga. Eu estou esperando ainda 1 ou 2 corners, porque a gente não sabe como é que vai ficar a situação do Jalen Ramsey. Se o Jalen Ramsey ficar, a gente precisa de mais um corner, que a gente não tem no elenco. Vocês me desculpem, mas Storm Duck não segura, Ethan Bonner não segura, sei lá, não tem mais ninguém lá, gente. Só tem o Ramsey. Vamos acordar, né? A gente tem aí disponível o Rasul Douglas, o Asante Samuel, tem alguns nomes ainda. Vamos ter que trazer alguém, mano. Meu Deus. Que fase. Nós estamos num mato sem cachorro, né? Cara, vai voltar o Eli Apple. Agora, a galera tá brigando com a gente porque a gente tá pessimista. Cara, quem é que tá pessimista? Se você não consegue fazer essa leitura, você está fora da realidade. A gente está sendo realista, entendeu? O time tá com muito buraco. Quem são os nossos safeties? Sabe? A nossa secundária tá em frangalhos, cara. Então, assim, se não vierem reforços para a secundária, a nossa situação ela é crítica, sabe? Então, acho que, assim, foi um draft ok, ninguém vai falar que foi um draft ruim, mas a gente também não tem como falar que foi um draft maravilhoso. Pô, esse draft a gente se amarrou. Não, ninguém se amarrou nesse draft, mas foi um draft ok, justo, né, sólido, ok. É muito parecido com aquele draft de 2019, que inclusive foi a escolha do Christian Wilkins, né? Sim. Em termos Mas, assim, de sentimento. O Christian Wilkins, ele até empolgava,
sabe? Ele era o capitão, ele tinha acabado de ser o capitão de Clemson, campeão do college football. E ele era uma das lideranças daquela equipe, ele era um dos principais jogadores daquela equipe, né? Ele era um bom jogador. Eu acho que como prospecto, falando apenas como prospecto, ele era um prospecto bem melhor do que Kenneth Grant. Como prospecto, né? Evidentemente que ele não virou um defensive tackle da elite, mas ele virou. Ele virou. Não, eu acho que virou. Ele é um bom defensive tackle, né? Ele é bom. Ele não vale o salário que ele ganha hoje, mas exato, valeu perfeito. Os 5 anos de contrato. Perfeito. E aí eu acho que isso vai até acontecer com o Kenneth Grant, tá? Eu acho que ele vai ter o seu contrato renovado com o Miami, acho que ele vai ficar muitos anos em Miami, mas sendo aquele jogador ali, sabe? Aquele carregadorzinho de piano. Mas se ele fizer esse trabalho do run block, com o Zach Ziller, podendo fazer o pass rush de interior, no gap B, né, ele sendo aquele jogador que faz o estoque, podendo dar liberdade da nossa dupla de edges, sair do INSS e entrar em campo, já valeu, né? Já valeu. Será que eles tiveram alguma coisa descontada no INSS também? Não, deixa essa passar, vamos para lá. Vambora, chega. Olha, é desesperadora a situação no Miami Dolphins. Eu vou te falar um negócio. A gente tem que contratar corner agora, porque senão o bicho vai ficar feio. Thiago, obrigado pela volta, irmão. Foi um prazer te rever, meu parceiro. O prazer foi todo meu. Obrigado, Rafa. Obrigado, Marcos. Tamo junto. E lembre-se, né, pessoal, quando a gente fala de draft, a gente fala de suposições. Aqui ninguém quer ser o dono da verdade, né? A gente só quer ajudar você, para você ter a sua própria opinião sobre, né? Óbvio que depois que der certo é fácil elogiar, e depois se der errado é fácil vir aqui criticar. Mas se a gente está desse lado do microfone é porque a gente tem que realmente tentar mostrar para vocês o entendimento. Na minha opinião, o Grier foi covarde nesse draft. Ele jogou com a cartilha na mão, ele não quis queimar o filme dele, porque ele é um burocrata. Ele está lá atrás do escritório dele, no ar-condicionado, e só tocando, parece o pessoal do violino no Titanic, né? Tá todo mundo lá e ele tá ali, ó, o meu eu tô fazendo, ó, tá afinadinho aqui, e a gente sabe que não tá tudo bem. Abraço, gente, até mais, tchau, tchau. É isso, e é aquilo, né, gente, não vamos esquecer, a avaliação de draft é agora, no momento do draft, né? E aí a gente dá um tempinho desses garotos se desenvolverem, desses garotos evoluírem. Daqui a 3 aninhos a gente volta, faz uma nova avaliação. E aí, como é que foi? Como é que tá sendo? Como é que... Tomara que eu quebre a cara com esse pessimismo de hoje. Assim. Tomara! Quero queimar a língua. Exatamente. A gente quer que a escolha de 5ª rodada dê certo. É o que a gente deseja. A gente quer que o Quinn Ewers vire alguma coisa, né? A gente quer que o long snapper lá de Alabama vire titular. Esse é o desejo de todo mundo. A gente está na torcida, só que a gente não se ilude mais e a gente não vai ficar iludindo ninguém aqui, né? Quem quiser realidade é aqui. Agora, Marcos, quem quiser achar que o Ollie Gordon é o novo Derrick Henry, tem outro lugar para procurar, né? Vai saber, né? Vai saber se o menino bota a cabeça no lugar e vira alguma coisa. A característica física ele tem, né? É isso aí. Obrigado, viu, irmão? Falou, gente. Até mais. É isso, galera. Olha, a gente quer agradecer mais uma vez a presença de vocês, a audiência, agora aqui também no YouTube. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato. A gente mantém o formato de áudio nos streamings de áudio para você que curte a gente no Spotify, no Deezer ou qualquer que seja o seu streaming favorito de áudio, mas a gente também está aqui agora em vídeo, então não se esqueça de fazer a sua inscrição, deixa aqui o seu like, ative o sininho também para você ser notificado quando a gente voltar com mais vídeos aqui também no YouTube. A gente volta em breve falando mais de Miami Dolphins aqui no Fináticos Brasil, o maior podcast de Miami Dolphins em língua portuguesa. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Até mais.